embora ele não limitasse o que estava falando a discussões, eu acredito que quando estamos falando de comunicação, são dois excessos. Se não há racionalidade na conversa, não se chega a lugar nenhum. Se houver apenas razão e não se considerar o elemento emocional, nós não vamos nos entender. Algo que nós aprendemos lá em casa, tanto eu e a Kelly, como com os nossos filhos. Era muitas vezes na hora de conversar dizer, deixa eu explicar como eu estou me sentindo. E esse como eu estou me sentindo não significa que você quis agir assim, mas deixa eu explicar qual foi a minha leitura. E normalmente isso nos ajudava a não sentir naquilo uma acusação. Aliás, normalmente a gente começava dizendo assim, provavelmente é só a minha imaturidade, provavelmente seja só a minha dificuldade de gerir, então deixa eu dar uma oportunidade para que você explique. E quando isso não ganha contornos de acusação, fica um pouquinho mais fácil a gente gerenciar esse tipo de coisa. Eu lembro que de vez em quando, Kelly mencionou numa das pregações, que às vezes dependendo o que eu falava para ela, ela não gostava. Às vezes eu parava na frente dela, eu fazia um azinho assim com o dedo, eu dizia amigo, não inimigo, amigo. Eu falava tipo índio, eu aliado seu, inimigo fora. Né? A gente começava a rir daquilo porque esse tipo de lembrete às vezes nos ajuda. O aspecto emocional. Muitas vezes alguém deduz que o outro está entendendo a sua dor, quando na verdade o problema sequer foi comunicado. Em Gênesis, no capítulo 21, nos versos 25 e 26, a Bíblia me dá um exemplo muito claro a respeito disso. A Bíblia diz que Abraão e Abimeleque estão juntos, e a Bíblia diz assim, nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque, por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Verso 26 diz, respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso, também nada me fizer saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tipo assim, como é que você vai jogar na minha cara e brigar comigo a respeito de algo que você nunca me contou? Ele está dizendo que você nunca tocou no assunto, ninguém falou nada, eu nunca soube. E agora de uma hora para outra, você está bravo comigo por causa de algo que você nunca abriu, que você nunca me deu a chance, nem de tomar conhecimento, nem de consertar, né? E muitas vezes nós vemos esse tipo de coisa. Eu queria fazer um apelo, em especial às irmãs. Às vezes o marido percebe que a mulher não está legal. Aí ele chega e diz, fiz alguma coisa? Aí a abençoada diz assim, o pior não é ter feito, o pior é não saber o que fez. O pobre coitado já está botando o rabo no meio das pernas, querendo ajudar. E às vezes as mulheres não ajudam, né? Então nós precisamos entender que é difícil o outro entender a dor de algo que ele não sabe o que aconteceu. Mas de vez em quando, né, porque eu e você desconsideramos esses elementos, nós começamos a ter situações que vão se tornando cada vez mais difíceis. Quem está entendendo aí, diga amém. Agora, tendo considerado isso, a necessidade de explicar ponto de vista, o aspecto emocional e não só o racional, eu queria trabalhar algo que a Bíblia fala muito, mas muito, é até difícil a gente resumir em tão pouco tempo. O cuidado com a forma de falar. Talvez uma das reclamações mais comuns das esposas para os seus maridos é a seguinte, não é o que você fala, é como você fala. Até porque quando falamos que a linguagem não é meramente racional, mas ela acaba ganhando contornos emocionais, nós precisamos perceber que a forma como falamos pode dar uma interpretação completamente diferente para aquilo que estamos fazendo. Eu brincava muito com a Kelly e com os meus filhos com esse tipo de coisa, tentando explicar para eles, gente, nunca comece pelo emocional, tente refletir pelo racional. Lembro de um dia que Kelly estava dirigindo, falei, onde você pensa que você vai? Ela falou, a gente não ia para a igreja? Eu falei, não, nós vamos. Aí ela falou, então estou indo para a igreja. Eu falei, ótimo. Ela falou, por que você perguntou isso? Eu falei, não, só queria saber se você sabia para onde estava indo. Mas ela prestou atenção no tom. Onde você pensa que vai? Achou que eu estava brigando, que ela tinha errado o caminho, né? Eu falei, amor, era só uma pegadinha, porque eu tinha certeza que você não ia nem ouvir o que eu estava falando. Você ia só prestar atenção no tom, né? Eu fiz terrorismo com os meus filhos várias vezes, que meu pai fazia isso em casa. E dizia, você não pode reagir somente a um tom. Para, pensa, pergunta de volta, né? E graças a Deus, normalmente, Kelly fazia isso. Agora, quando a gente fala sobre essa questão da forma de falar, a Bíblia é muito clara em dizer em Provérbios 15 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, o modo como nós falamos
vai programar um nível de resposta emocional do outro lado, não só o racional. Se não cuidamos com a forma de falar, a comunicação se torna cada vez mais emocional e cada vez mais difícil de fluir e de se resolver. Provérbios capítulo 11, verso 9, nos mostra que destruir com palavras é atitude de ímpio. Não deveria ser atitude dos crentes. Provérbios 12, 18, nos mostra que as palavras ou ferem ou curam. Então a gente precisa saber como usá-las. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso diz respeito ao que você fala no sentido de palavras são sementes, sim, mas é o que você comunica também. Você pode comunicar vida ou morte a qualquer pessoa do relacionamento. E a gente tem entendido, e muito, e nesse sentido minha mulher tem sido assim, um grande instrumento de Deus para me ajudar a forma de falar. Talvez um dos conselhos que ela mais me deu, né, ela dizia, olha, não só comigo, mas cuide com a forma como você fala. Ela brinca que eu tenho um pulmão forte, né? A inclinação de falar mais alto, mais exasperado. E muitas vezes nós não percebemos que a maneira como alguém lida ou responde pode dar um destino completamente diferente a uma conversa. Deixe-me dar 2 exemplos bíblicos para você, que aconteceram, né, basicamente com o mesmo grupo de pessoas. De um lado, líderes em Israel, de outro, o mesmo povo. Em Juízes, no capítulo 8, dos versículos 1 a 3, depois da vitória que Gideão teve, a Bíblia diz que os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas e contenderam fortemente com ele. Isso não era verdade. Gideão chamou e não foi atendido. O verso 2 diz, porém, ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que pude eu fazer comparável com o que fizeste? Porque eles saíram para ajudar só no finzinho da batalha, quando ela estava ganha. E de fato, quando saíram no finzinho, foram eles que mataram os reis. A Bíblia diz assim, então, com falar-lhes essa palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. E ele simplesmente contorna e resolve a situação, porque soube como responder. Agora, se você avançar para Juízes, capítulo 12, nós vamos pegar aquele momento onde Jefité foi um instrumento de Deus para livrar a nação de Israel. E a Bíblia diz assim, Juízes 12, a partir do 1, vou ler até o 6. Então foram convocados os homens de Efraim, e passaram para Zafon e disseram a Jefité, por que foste combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? De novo a mesma conversa. Sendo que os caras tinham sido chamados. Eles respondem, queimaremos a tua casa estando tu dentro dela. Jefité lhes disse, eu e meu povo tivemos uma grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Já diferente de Gideão, ele ataca de volta. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subistes hoje contra mim para me combateres? A Bíblia diz, ajuntou Jefité todos os homens de Gileade, pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque estes disseram, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu Efraimita? Se respondia não, então lhe tornava, dize pois Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42 mil. Uma guerra civil, 42 mil homens mortos. Porque um Jefité, diferente de Gideão, em vez de apenas abrandar, de conter, pensando no bem comum, leva no pessoal e diz o que? Eu não vou engolir desaforo, vai para cima e a situação só vai escalando e se tornando pior. Nós precisamos entender que a maneira como falamos, é aqui que eu vou repetir o Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Kelly comentou numa das pregações que nós ouvimos um amigo falar de algo. E honestamente, no momento que eu ouvi isso, eu não só não concordei, como na minha cabeça pensei, ridículo. Ele disse que ele e a mulher dele têm um trato. Se um de um lado começar a se exaltar numa discussão e querer falar, o outro interrompe dizendo assim, eu amo você e nunca vou separar de você.
E eu pensei assim, que coisa infantil, que coisa besta. Na hora que eu não falei nada, mas dentro de mim, falei, não dá para engolir esse tipo de coisa. Mas um dia eu estava exaltado, usando meus pulmões fortes, falando com a Kelly. Ela parou, fez um sinalzinho assim, posso falar só uma coisa? Eu falei, fala. Ela falou, eu amo você e nunca vou me separar de você. Eu falei, eu também te amo, não vou separar, mas não é disso que nós estamos falando. Mas a hora que eu percebi, se eu amo você, já tinha quebrado, eu já não voltei igual. Ela falou, só quero repetir, eu amo você. Eu falei, eu também amo você. Vem cá, me dá um abraço. Pensa num negócio que estragou a discussão, que acabou com ela. Experimente um dia desse. Mas não tem a ver com uma fórmula, tem a ver com um princípio bíblico, que é o cuidado em como falar. No livro de Colossenses, eu lembro que eu e Kelly, durante muito tempo, a gente discutia, não no sentido de briga, discutia de argumentação. Toda vez que ela dizia para mim, não é o que você fala, é como você fala, né? Eu dizia, então, se eu ficar usando palavras que te depreciam, num tom bonito, tá tudo bem? Ela dizia, não. Eu dizia, então, você está provando que isso só serve a hora que te interessa, né? Então, se eu simplesmente usar adjetivos ruins com a voz doce, você vai aceitar? Ela dizia também não. Eu dizia, então pronto. Eu falei, a hora que te interessa o jogo funciona de um jeito, a hora que não interessa é do outro. E eu lembro que um dia a gente falava tanto disso, com tanta recorrência. Nós fomos fazer uma visita pastoral e alguém abriu o portão da garagem de longe com o controle. A hora que o portão abriu, saiu correndo um cachorrinho, um filhotinho, uma bola de pelo muito bonitinho. E o cara já gritou lá, segura o cachorro, a hora que abriu pra gente, né?